de Jesus. Então vamos orar, né? Se você pudesse colocar seus pés para nós orarmos, depois nós vamos para o texto. E depois você pode se sentar após a leitura. Pai, o culto tem sido uma bênção, os irmãos vieram, Pai, alguns não vieram por conta de viagem, outro irmão está enfermo, não enfermo, está curado, já está, ou melhor dizendo, meu Deus, o irmão está ainda sob cuidados, né? E curado, mas na questão de ainda fazer alguns exames, ó Pai, que são recomendados, né? Então, todos estão aqui, com exceção desses que não puderam vir. Fale ao coração de todos, ó Pai, conforme a palavra que o Senhor me mostrou. Use-me conforme a tua vontade, para que eu venha falar, meu Pai, a palavra do Senhor, como ela é, para que a igreja continue sendo edificada por meio da pregação da tua palavra, pela ação do Divino Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, Marcos 10, trecho conhecido, versículo 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não terás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra a teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém. A igreja pode ser sentada. Então, irmãos, nós conhecemos esse trecho, né? Já foi pregado aqui na igreja por alguns irmãos, né? E é um dos trechos mais pregados da Bíblia, né? Tem por título na minha Bíblia assim: O Jovem Rico, né? A Bíblia não fala a idade dele, mas tudo bem, não cria problema por causa disso, né? O interessante aqui é que Jesus vindo, correu ele ao encontro de Jesus. Isso mostra o quê? Que ele estava com o desejo de falar, ter um contato com Jesus. A princípio, ele teve um desejo positivo. E ajoelhando-se, ou seja, ele teve o que ali? Reverência. Não é? O fato de ter se ajoelhado, ele mostrou ali reverência para com o Senhor. Como diz aqui o trecho: E perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então essa é uma pergunta que está na maioria das pessoas, está na mente da maioria das pessoas. O que devo fazer para herdar a vida eterna? O que farei? Até porque a vida eterna não tem sido de muitas pessoas, infelizmente, mas de acordo com a Bíblia deve ser o foco central nosso, a vida eterna. Porque qual que é a verdadeira vida? A eterna. Agora nós também não chegaremos lá se aqui nós não vivermos na medida do possível de acordo com o Mestre, com Jesus, com Deus. Então muitas pessoas têm dúvidas, como esse homem teve.
foi até Jesus, ele se interessou, ele até considerou Jesus, né? Reverenciou Jesus e perguntou a Jesus. Isso mostra que ele tinha ali, assim, uma boa referência de Jesus a princípio. Senão ele não perguntaria, né? Com toda essa reverência. Ajoelhou-se e perguntou, né? Então a vida eterna é o que todas as pessoas deveriam querer. Digo deveriam porque nem todas querem, infelizmente. Não adianta a pessoa falar que quero a vida eterna, mas não fazer por onde tê-la. Vai adiantar? Só querer vai adiantar? Não vai ter jeito, Oi? não vai ter jeito. Não vai ter jeito, exatamente, o irmão Jacim está ligado. Só querer não adianta. Porque o querer tem que ser acompanhado pelas ações, pelas atitudes. Tanto é que Jesus disse: aquele que quiser me seguir, faça o quê? Primeiro tem que querer, mas esse querer tem que ser acompanhado de obras. Então, Jesus respondeu ao homem: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Rapaz, Jesus, ele era, na igreja, ele era realmente um homem assim que não se corrompia, né? Não deixava se levar por nada. O homem era afiado, né? Ninguém pegava ele. Quando a pessoa vinha com o fubá, o angu já estava na mesa, né? Vou usar esse termo nosso aqui. Ninguém pegava Jesus. Muitos tentaram, porém ninguém conseguiu. Então, aí Jesus já começou a cortar o barato dele. A atitude dele começou a ser revelada como uma atitude. Jesus já estava vendo isso, é lógico. Jesus, ele era, como é Deus, né? Jesus sabia, né? Que tudo aquilo ali era fachada, tá? Lógico, tinha uma aparência, né, de reverência e tudo, e realmente era uma reverência a princípio. Mas o fundo daquilo ali, o pano de fundo, estava bem longe da realidade, não é? Então Jesus disse que bom é só Deus. Quando Jesus disse que bom é só Deus, será que Jesus estava dizendo que ele não era bom e ninguém é bom? Será que é isso? Isso que a gente tem que procurar interpretar a Bíblia. Quando ele disse que bom é só Deus, é porque Jesus veio à Terra para quê? Para fazer a vontade do Pai. Então tudo ele passava para o Pai. Ele falava como o Pai mandou ele falar, ele disse muitas vezes. Tudo que ele fazia como o Pai o mandou. Submissão que nós aprendemos com o nosso mestre. Então ele disse: bom é Deus. Como está aqui no versículo, ó. Ninguém é bom senão um que é Deus. Bom aqui é no sentido absoluto da palavra. Não é? Absoluto. Ele disse porque ele estava como homem ali também. Ele era Deus naquele momento. Ele nunca deixou de ser Deus, filho. Mas ali ele estava como homem, sofredor, né? Então por isso que ele disse isso. Até nesse sentido ele reverenciou o Pai. Bom é somente um, o Pai. Então, bom aqui é no sentido amplo, absoluto da palavra. Por quê, pastor? Preste atenção. Sempre é bom ler a Bíblia e pensar na Bíblia para a gente entender. A Bíblia faz a gente entender coisas que aparentemente são difíceis. Por exemplo, Jesus falou sobre o homem bom e o homem mau não falou. Então pronto. Então é bom em sentido absoluto. E Jesus falou que o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Então ali é bom no sentido humano. Certo? Jesus falou, aqui é no sentido absoluto. Porque se a pessoa pegar essa fala literalmente Jesus, bom é só um, exclui até ele. Mas já na outra passagem ele fala do homem bom e do homem mau. Vou ter que entender, bom em que sentido. Eu para a igreja entender, só para a gente fazer uma comparação.
Isso aí também contar, irmão, que se as pessoas não se aderem isso de uma forma bem complexa, se não souberem diferenciar esse tipo de bondade a que ele quer se referir, acaba que posteriormente ele se exclui. Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, e o caminho que ele fala é o caminho da bondade. Exatamente. É isso aí. Mas esse bom lá que ele fala é o Deus Todo-Poderoso. Exatamente. Aí ele era uma pessoa, né? Naquele momento ele era uma pessoa, embora Deus, mas ele sim, um ser humano também, não é? Então o irmão ali entendeu. Por isso que é importante, o pastor não fala aqui na igreja constantemente, a melhor explicação da Bíblia é quando ela mesma se explica. Não é? Então, quando você tiver uma dúvida, pegue aquela palavra, no caso aqui bom, e procure a lembrar de outras passagens com a mesma palavra. E aí você vai. Então essa é uma explicação que eu estou dando, uma orientação fácil e precisa, porque aí tira a dúvida, né? Às vezes você vai com uma explicação até muito técnica que não é tão boa como a da palavra, e às vezes pode te deixar até bem confuso, certo? É lógico que tem passagens na Bíblia, palavras que a gente tem que examinar, pesquisar, mas no mais é a Bíblia explicando a própria Bíblia. Bem? Então os irmãos entenderam. Aí verso agora, vamos lá, 19. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra a teu pai e tua mãe. Ou seja, Jesus falou para ele os mandamentos, né? Sabes os mandamentos? E citou aqui mandamentos para ele. E ele disse a Jesus: Mestre, verso 20, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então quer dizer que ele era um observador da lei de Deus. Não se tratava, não é, de qualquer pessoa, como não se trata aqui de qualquer personagem da Bíblia. Ele tinha lá o seu valor, não é? Como um religioso, ele tinha o seu valor, não é? Então ele era uma pessoa praticante, não é? Era um religioso que praticava, observava, e desde a sua juventude ele tinha ali um ensinamento, desde a sua mocidade. E eu quero que o irmão Gelson leia, por favor, Mateus para mim, mesmo trecho, só que não está o que eu quero, está lá em Mateus. Mateus 19, verso 20, que a igreja preste atenção. Mateus 19, verso 20. É o mesmo trecho. Bem? É o mesmo trecho. Deixa só ele falar. Replicou-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? É isso que eu quero. Esse o que ainda me falta não está aqui. Quer dizer, é aquela história, modo de dizer, né? É como aquele time que coloca uma mão na taça e já está para colocar a outra, né? Já estou com o pé dentro e já estou levantando o outro para entrar lá. Quer dizer, estava confiante, né? O que ainda me falta? O que ainda me falta? Na verdade, para ele faltava a maior parte. No dizer dele, faltava pouca coisa ou quase nada. O que ainda me falta? Se eu já sou um observador, né? Se eu já pratico os mandamentos desde a minha juventude, mocidade, o que ainda me falta? Confiante. A
Mas com certeza Jesus disse isso para que ele se revelasse também. Mas ele, embora ele ali estivesse com esse pensamento, ele estava bem longe do reino de Deus. Ele achava que estava perto. Então aqui nós temos que trabalhar um pouco, porque muitos acabam caindo nessa. Religiosos, a autoconfiança, eu vou na igreja, eu pratico, isso tudo é bom. Jesus não disse, não reprovou ele por isso. Isso tudo é necessário, até porque a prática é algo necessário, né? Mas ele ainda tinha algo que ele precisava de praticar. E Jesus ali, com certeza, penso eu, com certeza, no meu modo de pensar, Jesus era Deus mesmo de forma humana, ele olhou para dentro da mente dele e viu que no centro da mente dele não estava Deus, estava a sua riqueza. Então, nesse ponto, muitas pessoas acabam caindo. Por quê? Porque às vezes tem um estereótipo, né? O exterior é algo religioso, mas para onde Deus olha, que é o interior, em vez de haver Deus, está havendo uma outra coisa ocupando o lugar de Deus. E Deus, a Bíblia fala, nós sabemos, Ele não divide a sua glória com ninguém. Eu posso estar pregando aqui, ou ensinando para vocês, aprendendo com vocês, nós somos uma comunidade cristã, louvado seja Deus. Mas, ainda que eu pregue, ainda que o Espírito Santo me use para ensinar pessoas, né? Levar pessoas de alguma forma a Cristo, se o meu coração, a minha mente no caso, ela não tiver dentro dela Deus vai olhar para mim como o quê? Ele vai me ver como o quê? Como Jesus viu esse homem. Ele parecia ser uma coisa que na verdade não era. Então religião salva? E salva o quê? Até porque ele observava a lei, os mandamentos. Mas ele acabou ali rejeitando aquele que cumpriria a lei cabalmente, que é Cristo. Então muitas vezes as pessoas se apegam a um aspecto da religiosidade. Tem muitos assim. E começam a achar que aquilo ali, aquele estilo de vida é Deus. Não. Deus é Espírito. E a qualquer momento o Senhor pode nos pedir algo para nos testar, para ver onde está o nosso coração, se nós estamos obedecendo a Ele ou não. E o melhor ainda estava por vir, só que ele não viu como melhor. Ele estava confiante, mas ainda tinha uma prova para ele, um teste para ele. Então Deus olha para nós, nessa explicação, nesse sentido que Deus está me dando aqui, Deus olha para nós, Ele olha para o nosso interior. E o que Ele quer ver na nossa mente? Sede dele. Ele quer olhar para nós, com certeza Ele nos vê como falhos, miseráveis, pobres, pecadores como somos. Mas tem uma coisa que Ele não abre mão: Ele quer ser desejado. Ele quer que a nossa mente deseje Ele. Ele quer que na nossa mente esteja aquela mensagem: Senhor, a minha vida pertence ao Senhor, e faça dela o que o Senhor quiser. E se eu não estou obedecendo ao Senhor em alguma área, tenha misericórdia de mim e ajude-me, Senhor, para que eu possa obedecer ao Senhor, porque eu quero herdar a vida eterna. Eu não quero ser um religioso. Quantas religiões, irmãos, ou quantas pessoas religiosas vão perder a vida eterna? Isso é assombroso. Quando a gente olha para esse trecho tão simples e começa a observar os aspectos do trecho, a gente fica assim em alerta. Eu não posso brincar.
porque é sério. E aí Jesus, ele disse para esse homem, olha só, versículo 21. E Jesus olhou para ele, olha que interessante, fitando o amor. Então, primeiro, antes do Senhor nos dar uma prova, ou Ele nos dá provas, porque Ele nos ama. Ele só testa, não é que Ele só testa quem Ele ama, mas Ele testa os que Ele ama. Isso eu posso dizer, não é? Então, Jesus amou esse homem. Esse homem, provavelmente, não sei se ele se arrependeu depois, mas eu creio que não sei, de acordo com o trecho aqui, com o final, não sei o que aconteceu depois, mas eu creio que esse homem não foi salvo. Por quê? Porque ele amou mais o dinheiro do que o Senhor de todas as coisas que estava ali diante dele. Então Jesus amou ele e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, então vem e segue. Olha só, Jesus deu ali um teste para ele. Vai, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, e assim você terá um tesouro no céu. Depois vem e segue. Ele estava confiante, né? Aí nessa hora o homem desabou. Ele perdeu até o rumo das palavras, porque a Bíblia fala que ele nem respondeu mais a Jesus. Ele perdeu a oportunidade ali da salvação. Ele estava dialogando com Jesus, e Jesus, sabendo onde estava o coração dele, deu a ele uma prova. Jesus sabia que ele seria reprovado, com certeza. E aquele homem desabou de tristeza. Olha só o que diz. Ele, porém, contrariado com esta palavra, ele ficou contrariado, triste, profundamente triste. Retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele tinha muita coisa. Deus toca naquilo que para o homem é mais precioso. Por que Deus toca no que é mais precioso do homem? Porque Deus quer tomar o lugar daquela riqueza. Deus quer que o homem abandone aquela riqueza e faça de Deus a sua riqueza. Porque quem tem Deus tem tudo, como os irmãos falaram aqui. O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Essa é a realidade. Quem tem Deus tem a verdadeira riqueza. Quem não tem Deus está miseravelmente pobre e estará miseravelmente perdido eternamente. Olha que coisa, esse rapaz saiu porque o coração dele estava nas riquezas, ou na sua riqueza, nos seus bens. Ele tinha muita coisa. Irmãos, esse trecho nos ensina, outros também, mas esse trecho nos ensina a nós não nos apegarmos aos bens materiais. Bens materiais salvam uma pessoa? Salva ou não salva? Não salva. Os bens materiais, eles podem colaborar para a salvação da pessoa, desde que a pessoa os use para Deus. Se ele vendesse, como Jesus disse a ele, os bens dele e desse aos pobres, os bens dele teriam colaborado para a sua salvação. Então os bens, não é que eles não valem nada não, eles têm valor, desde que estejam inclinados à vontade de Deus, consagrados a Deus. Esse trecho mostra. Olha o que Jesus pediu para esse homem. Pediu tudo que ele tinha. Então Deus, ele sabe onde está o coração do ser humano.
E ele trabalha para tirar, quando o coração do ser humano está no lugar errado, focado na coisa errada, ele vai tirar. Ele só não vai tirar se a pessoa se retirar do Senhor. Aí a pessoa escolhe, igual ele. Ele podia fazer o bem, ele poderia ter feito o bem. Poderia ou não? Ele não fez porque não quis. Deus deu a ele oportunidade. E aí veio a tristeza. Tristeza. Irmãos, olha só, continue comigo aí. Continue comigo, versículo 23. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm? O quê? Versículo 24. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Verso 25. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quer dizer, Jesus ele disse, irmãos, que é impossível para aquele que confia nas suas riquezas herdar ou entrar no reino de Deus. Como está aqui, exatamente, versículo 25. Então, se a pessoa confiar na riqueza, o que vai acontecer com ela? Ela vai perder a verdadeira riqueza. Então, dessa forma, qual que é a nossa riqueza? Qual que é a riqueza do cristão? Da igreja? A salvação que o próprio Cristo nos deu. Estou falando deu porque no dia que Ele nos chamou, a salvação ela se dá no momento que a pessoa ouve e obedece. Depois ela é desenvolvida pela pessoa, certo? Essa que eu ensino. Mas, no caso dele, foi perdida a salvação. Porque ele, como foi dito aqui, não quis. Ele fez a sua opção. Ele estava com a vida eterna diante dele, Jesus. E ele recusou. Irmãos, é difícil amar o dinheiro? Não. Bens? Não. Por isso que o mundo está da forma de como está hoje. Foi falado aqui, parece que até, não sei se na palavra da oferta, nessa passagem mesmo, foi falado aqui o quê? Sobre as pessoas que focam no dinheiro. A palavra da oferta foi sobre a avareza, que é idolatria. E muitas pessoas, às vezes, como esse homem, a avareza era o problema dele, ficou revelado que a avareza era o seu problema, o problema do seu coração, da sua mente. Então, na verdade, nós temos que sempre estar orando assim: Senhor, me ensina a não viver apegado aos meus bens ou a qualquer outra coisa que não seja em primeiro lugar o Senhor. Senhor, que o Senhor esteja me ensinando para que eu não possa ir por esse caminho que é o caminho da perdição. Um rapaz que era ali um religioso, um homem que observava os mandamentos, um homem que guardava a lei de Deus e esqueceu de guardar o cumprimento da lei, que é Jesus o mais importante. Um homem que guardou a lei, mas não guardou a fé. E a Bíblia fala que nós somos salvos pela fé, justificados unicamente pela fé em Jesus Cristo. Essa é a questão. Ele perdeu. O mais importante era a fé. Ele não teve fé para obedecer àquele que é o doador da vida. Não teve fé para isso. A cabeça dele estava, ele achou que estava
dentro praticamente, quando na verdade ele ainda estava do lado de fora e continuou. Então, irmãos, de acordo com a Bíblia, Jesus disse aqui sobre a dificuldade dos que confiam ou dos que têm riquezas, porque os que confiam de maneira nenhuma entrarão. Porque o que é confiar na riqueza? É não confiar em Deus. Você querer ter alguns bens, trabalhar para obtê-los, isso é uma coisa, de acordo com a vontade de Deus, até lícita, certo? Agora, inverter os valores, colocar o que só pode ser colocado em Deus nos bens adquiridos, aí, irmãos, é perdição. Tudo que Deus nos dá é para a glória dele. É para que Ele seja glorificado, não é para que nós sejamos glorificados. Por que muitas pessoas hoje, no meio cristão, no mundo, como esse homem aqui religioso do passado, que se deparou com Jesus e perdeu a salvação, por que muitas pessoas hoje estão perdendo a salvação? Estão morrendo sem Jesus dentro das igrejas. Pastor, que loucura é essa? A Bíblia fala que muitos acompanham o povo de Deus, acabam perdendo a salvação. A Bíblia fala isso. Porque não dá no momento, a pessoa de repente está acompanhando, mas o coração está longe. Está honrando a Deus com os lábios, mas a mente está longe. Então a nossa mente tem que estar focada no Senhor. Deus está te abençoando. Amém. Quem não quer ser abençoado aqui? É como alguém que disse assim, né? Ô irmão, você não quer a benção? Não, manda para mim, eu quero. Não tem nada demais em querer ser abençoado. O cristão, ele serve a Deus, Deus abençoa. Mas tem que se ter cuidado com essa questão de não colocar o coração. Olha a dificuldade para ser salvo até de uma pessoa rica. Jesus não disse que uma pessoa rica não pode entrar no reino de Deus. Ele disse que dificilmente uma pessoa rica vai entrar no reino de Deus. E os que confiam na riqueza ou nas riquezas é impossível para eles. Certo? Então, nós não podemos confiar no que temos. Até porque a vida, a Bíblia fala o quê? A vida de um homem não depende dos seus bens, depende de Deus. Está na mão de Deus. Deus tem o poder da vida e da morte. É Ele que pode dar a vida. Ou não? No caso Deus, né? Oi? Deus, na vida dele, era oprimido. Exatamente. Hoje não precisa ser tão rico, ter tanto dinheiro, para tratar o dinheiro. O dinheiro é uma idolatria. Não, exatamente, é o que nós estamos falando. Mesmo que a Bíblia fala, uma única coisa, né? Como idolatria que compete com Deus. Exatamente. É o seu Senhor, o dinheiro, mamão. Não se pode servir a Deus e às riquezas, a Bíblia fala, né? Mas não precisa ser tão rico para amar o dinheiro. Não é? Pessoas que nem são tão ricas, mas o dinheiro está na frente. O dinheiro é o Deus dela. Exatamente. Esse jovem. Esse era rico, literalmente. Mas o Deus dele era rico. O Deus dele E na hora de abençoar, ele era abençoado. era só riqueza. Abençoar, ele não. Exatamente. E outra coisa, hein? Deus queria arrancar a idolatria. E ele não deixou. Porque para salvar ele, Deus precisava de tirar os bens dele. No caso dele, Deus precisava de tirar, porque a confiança dele era a sua riqueza. Então foi o único mandamento que ele não conseguiu cumprir, que era o primeiro e grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Então quer dizer, ele deixou de amar o Deus maior, como o irmão falou, que é o primeiro mandamento, para amar a matéria que é perecida. Então, irmãos, um alerta para nós. Com certeza nós precisamos de estar com a nossa vida consagrada a Deus. Até porque a gente vê direto e reto
Ah, fulano estava bem, morreu. Às vezes o cara estava com saúde, né? Um cara até rico e tal, não faltava nada para ele. Uma pessoa que de repente, assim, aparentemente ninguém, né, diria que morreria. Porém, foi recolhida. E ninguém sabe. Assim morre um grandão, um artista, um milionário, morre um pobre, todos morrem. Agora a questão não é, a preocupação ainda não é morrer. É morrer sem o Senhor. Porque aí vai ser um quadro irreversível. Não vai ter mais como mudar. Nós acreditamos nisso, porque a Bíblia fala, né? A gente acredita em vida após a morte, salvação após a morte. A gente não acredita, porque a gente acredita na doutrina do próprio Jesus. O próprio Jesus que ensinou isso. Jesus ensinou o quê? De acordo, assim, resumindo, às vezes falava vida, salvação enquanto a vida. A gente sabe que tem pessoa que prega a salvação após a morte, mas isso aí não tem base bíblica. Nós não consideramos esse ensinamento como uma doutrina de Deus. É mais um engano para as pessoas pensarem assim: ah, já que eu posso ser salvo após a morte, eu não vou aprontar de não. Depois os meus parentes, eles vão orar por mim. Tem gente que pensa assim, sabia? Por causa da doutrina. Errada, humana, não de Deus. Amém? Se coloque sobre seus pés esta noite, aleluia, né? Deu para os irmãos entenderem aqui a mensagem, né? E uma coisa importante que os irmãos falaram aqui: irmão Gercino, irmão Luciano, irmão Gelson também colocaram bem, é que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Então isso é muito importante, porque na Bíblia está isso. Não dessa forma, mas está mais ou menos isso aí. O sentido é o mesmo. Adianta o homem ser rico e não ter a verdadeira riqueza? Não é? Qual que é melhor? Ser um pobre digno com Jesus ou um rico sem Jesus? Não estão dizendo que você vai ser pobre ou se você é pobre você não vai conseguir mudar de vida. É isso não. Mas qual que é melhor? Qual que foi melhor? Vamos fechar com a própria vida. Para o rico ou para o Lázaro após a morte? Então pronto. Faça assim com suas mãos em mão desse aqui. Pai, a todos abençoe com o teu amor, com a graça do Filho, com a sua Deus, consolação do Espírito Santo. Dê a todos um final de domingo consolado, animado e encorajado, para que nós terminemos a semana assim e comecemos a semana prática amanhã, meu Pai, encorajados com a consolação e encorajamento do Divino Espírito Santo. Esse óleo os abençoe em nome de Jesus. Amém. E que as palmas do Deus não vai embora sem dar a paz de Cristo para o irmão que está do seu lado, para que nós terminemos o nosso curso em comunhão. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Irmãos, quem vai poder estar quinta-feira aqui no culto? Não Gelson, mais alguém? Tá. Marco também, quem mais? Quinta-feira, quem vai poder? Não, certo também. Então, conto com vocês, tá? Glória a Deus por isso. O homem já era para ter vindo, mas aí, hoje era para contar que não é. Disse que ia vir hoje. Tem que fazer mais 2 anos, já foi curado. O médico ligou para ele, falou que o filho dele só vai ser curado.